Vocês pediram bastante e ontem à noite eu e minha esposa assistimos aqui ao filme polonês Rede do Ódio. O título em inglês é Hater, ou seja, essas pessoas que vão para a internet para odiar as demais. Eu quero analisar esse filme com vocês hoje em dois níveis. O primeiro deles, a história, né? O filme em si próprio, e também em seguida alguns elementos fatuais ou não que você encontra nesse filme. Então, a história do filme Rede do Ódio se trata de um jovem, o Thomas, que tem o apelido no filme de Tomek, que é um estudante de direito expulso da universidade porque plagiou um trabalho acadêmico. Ele é expulso, ele é obcecado por uma família na cidade de Varsóvia, na Polônia, uma família progressista que banca os estudos dele, uma família rica. E ao ser expulso da universidade, ele começa a trabalhar em uma empresa de rede social que faz, bem, basicamente, pelo que eu entendi ali no filme, né, basicamente o trabalho de destruição de reputações. A gente fala muito sobre isso aqui, né, no YouTube, a gente tem exposto como funciona esse procedimento na política e também fora da política, mas é algo que em muitos casos acaba sendo espontâneo, pessoas que estão atacando outros na internet, mas em algumas circunstâncias específicas é um trabalho sistemático, profissional, de empresas contratadas para destruir os outros, virtualmente, e isso impacta, obviamente, não apenas na existência virtual dessa pessoa, mas também na vida real. Então, esse sujeito, o Tomás, vai trabalhar nessa empresa e ele é contratado, bem, eu vou dar um certo spoiler aqui, um micro spoiler da história, ele é chamado para trabalhar para destruir a campanha eleitoral de um candidato à prefeitura de Varsóvia. E a história vai escalando. Então, primeiro sobre o filme, né? Eu achei o filme muito lento, na verdade. O filme demora, né? São 2 horas e 20 e a progressão da história é muito morosa, realmente não tem, assim, aquele impacto que você esperaria de um filme com a progressão que tem, né? Porque no final você tem um desfecho ali que é chocante, mas até chegar nesse desfecho o negócio se arrasta demais. Certamente poderia ser um filme de 1h30 tranquilamente, sem enrolar tanto. Para mim o mais interessante não é tanto a história, porque eu achei que a história não foi tão bem elaborada assim, mas os elementos que estão presentes lá dentro, que tem a ver com esse contato com a vida real. Aqui só uma observação que é importante ser feita também, porque as pessoas tendem a confundir muito, né? Esse filme é uma história de ficção, ou seja, uma história inventada. Não é inspirada numa história real, de um personagem real, embora, como eu disse, tenha esses elementos concretos que a gente possa identificar na realidade. Muita gente confunde essas coisas, acha que o filme é um espelho da realidade quando não tem essa obrigação. Nesse filme em particular, ao meu ver, pelo menos, em relação à realidade, presta um desfavor, porque o personagem retratado ali, o Tomás, ele é um maníaco. Ele é um maníaco, uma pessoa, sabe, que obcecada por essa família, ele é obcecado por aquilo que ele faz, acaba não representando o que a gente vê realmente nas redes sociais, são pessoas comuns, são pessoas normais. E esse é o elemento que a gente tem que trabalhar aqui para compreender essa máquina de destruição de reputações na internet, essa máquina de ódio que existe na internet, essas empresas contratadas para isso, porque acima de tudo, quando a gente fala dessas empresas, não estamos falando necessariamente de malucos, de maníacos, de psicopatas, de pessoas que não têm escrúpulos nenhum. Estamos falando de pessoas normais, contratadas para fazer um trabalho. E aqui acho que é legal de fazer o vínculo entre o livro da Hannah Arendt, que se chama Eichmann em Jerusalém, sobre a banalidade do mal, no qual a Hannah Arendt, ao analisar o perfil desse sujeito, o Adolf Eichmann, que era um burocrata nazista, e que quando ele é preso e vai para julgamento, o que se imaginava é que encontraria um monstro ali, né? Que ele se revelaria como um ser cruel, perverso, maligno. E ao observar o julgamento e o modo como Eichmann se expressava e aquilo que ele alegava como defesa dele, o que surgiu para o mundo era um sujeito bastante medíocre, que não era um psicopata nesse sentido, sabe, maligno, malévolo, que era alguém cumprindo ordens. É claro que ele é julgado e condenado à morte, não era desculpa por aquilo que ele fez, mas no final das contas, a Hannah Arendt cunha esse conceito da banalidade do mal, de pessoas que vão lá e cumprem ordens porque é o que se espera delas. Então, no caso dessas empresas, ao contrário do filme, que mostra esse sujeito, né, o Tomás, como um maníaco, na realidade você tem funcionários, pessoas contratadas por essas empresas para cumprir um papel, para desempenhar uma função, seja no Facebook, seja no Twitter, seja em redes sociais tradicionais, ou seja nessas empresas paralelas, que sejam empresas
de uso de rede social, de marketing digital, e que podem ser usadas para a construção de uma imagem positiva na internet ou para a destruição da imagem de alguém. E no filme eles apontam isso, como diferentes grupos, tanto da extrema-direita quanto progressistas, utilizam essas empresas para isso, para esse marketing destrutivo também. É claro que a gente não pode ter a ilusão de que apenas a extrema-direita faz isso, porque não é, realmente não é. Na vida real, todos os grupos têm a predisposição para operar de maneira desonesta também, de maneira traiçoeira para enfrentar os seus opositores. Então, essas empresas, elas cumprem um papel, elas atendem uma demanda de mercado. Então, quem trabalha nessa empresa, é claro que ao fazer isso, ela põe de certo lado certos princípios morais para fazer isso, ela sabe que está fazendo coisa errada, possivelmente, mas ela cumpre ordem. Ela vai lá para a empresa dela, para o escritório dela, para o computador dela, recebe uma diretriz, cumpre a diretriz e ganha seu salário no final do mês. Ela só cumpriu ordens, entre aspas, aqui, só cumpriu ordens. E outra coisa também que esse filme passa uma impressão equivocada é de que esse tipo de operação na internet, que é monstruoso, na verdade, né, a magnitude disso é gigantesca, que esse tipo de operação poderia ser feita por uma única pessoa. Porque tem uma hora que o Tomás começa a fazer ali algumas coisas e dá a impressão que uma única pessoa poderia fazer isso sozinha. E na verdade não, são empresas, às vezes grandes, com bastante funcionários, com funcionários terceirizados em outros países que fazem isso de maneira automatizada, às vezes, né? Tem os robôs que vão lá e operam de maneira automatizada, tem uma verdadeira cadeia de operações, uma pirâmide de operações. E aqui vale mencionar também a entrevista que o Felipe Neto deu para a Globo News, no qual ele menciona isso, né? Você tem uma cadeia, você tem uma rede mesmo de pessoas que operam desse modo. Alguns são os articuladores que estão no topo, são pessoas que elaboram estratégias, e isso vai se espalhando, se ramificando para outras pessoas que só seguem. Elas só reproduzem aquilo que elas receberam. Elas nem sequer têm a ideia da dimensão daquilo que se dá. O filme até aponta isso, de certo modo, né, que a ideia é lançada na internet e depois as pessoas começam a reproduzir. Mas não é tão automático assim. Muitas vezes a ideia é lançada na internet, outras pessoas também pagas ou robôs sobem hashtags, sobem a publicação, ajudam a divulgar aquilo ali, ao ponto que isso pega impulso e daí a população, né, os usuários começam a divulgar por conta própria de maneira mais ou menos orgânica. A princípio não é orgânico, a princípio é orquestrado, mas depois isso se espalha. E essa dinâmica nos ajudaria a compreender certamente como foi a eleição do Bolsonaro ou do Trump. Pessoas que seriam outsiders, entre aspas, aqui no jogo político, mas que, na medida que começa a criar essa imagem na internet, né, essa bola de neve começa a crescer, depois as pessoas passam a falar sobre eles sem precisar mais dessa máquina, necessariamente. Então esses dois pontos, quando a gente olha para a realidade, são os dois pontos que parecem não contribuir para uma interpretação de como funciona essa máquina de destruição de reputações. É um personagem maníaco, imagino que boa parte de quem trabalha nesse tipo de ambiente digital não é assim, e certamente não é uma única pessoa que pode fazer isso. É uma equipe, é algo orquestrado mesmo em grande escala, com robôs, com sistemas automatizados também. Mas, por outro lado, tem coisas que são muito interessantes que eles acertam bem na mosca. Por exemplo, quando ele mostra, na hora que ele quer recrutar um fanático para cometer um crime, que ele entra num jogo, entra no ambiente de um MMO. Então ele vai num jogo e dentro desse jogo ele começa a recrutar a pessoa, começa a convencê-la a cometer atos violentos. A gente sabe que isso acontece em fóruns de jogos, em chats de jogos. Se vocês quiserem ter uma noção real disso, de como funciona isso, tem um filme chamado 22 de julho, July 22nd, que mostra o caso, o atentado que houve na Noruega em 22 de julho, né? Por isso que se chama 22 de julho, de 2011. Foi um atentado cometido pelo Anders Breivik. Bem, a história conta todo o atentado, né? Quando ele vai para a ilha de Utøya, na qual ele mata vários jovens lá que estão nesse acampamento de jovens progressistas. Conta a história do atentado, do planejamento do atentado, mas também conta o julgamento, o que aconteceu no julgamento. E uma das pessoas que vai lá depor, que é um extremista de direita, ele conta como eles usam jogos online para isso também. Porque é um ambiente no qual você tem adolescentes ou jovens, adultos, muitos deles alienados do convívio social, ou seja, pessoas que estão descoladas da realidade muitas vezes, né, que estão ali obcecados por aquele jogo, fixados naquele jogo. E é um ambiente propício para você convencer jovens, radicalizar esses jovens, na verdade. Essa é outra grande dúvida que a gente tem, né? Como se dá esse processo de radicalização online atualmente. E esse filme, de certo modo, mostra isso também. Como acontece esse processo de gradualmente criar um inimigo,
essa noção tribal de nós contra eles, né? Nós somos os bons, eles são os maus, nós somos defensores dos valores cristãos ocidentais contra a invasão islâmica, por exemplo, como você vê nesse filme também na Polônia, que é uma retórica muito popular aqui na Europa também. Você vê isso na Hungria, você vê isso aqui na Espanha, no Reino Unido, na França, na Itália, ou seja, é preciso criar esse invasor que vem alterar drasticamente a nossa realidade. Então, ao fazer isso, ao criar essa oposição, essa dualidade, nós contra eles, você vai criando um grupo radicalizado que está disposto em algum momento a cometer certos atos violentos. Vale mencionar aqui que esse filme foi gravado e após o término da gravação dele, 3 semanas após a gravação desse filme, houve um atentado bastante parecido com o que é retratado no filme depois, do prefeito de Gdansk, na Polônia, que era o Paweł Adamowicz, que foi esfaqueado ao vivo durante uma campanha de caridade. E isso, de certo modo, também reflete o que acontece, né? Você tem primeiro um ambiente retórico, simplesmente, né, de ataques virtuais, de falas, de discursos, de pessoas estimulando a violência, e isso certamente, em algum momento, pode levar a uma escalada e levar a atos mesmo de agressão ou até mesmo de assassinatos. Que é o caso, por exemplo, no filme retratado como mencionei aqui, 22 de julho, que é alguém que é radicalizado pela internet. Ele vai recebendo material pela internet e vai, sabe, sendo convencido de que ele tem uma missão muito maior, uma missão nacionalista de proteção do país, no caso da Noruega, e é uma pessoa desajustada. E aqui é importante fazer essa diferenciação, né? Geralmente quem cria esse imaginário não é desajustado, mas muitas vezes quem comete os atos de brutalidade, os atos de violência, ou ela é desajustada ou ela é levada a essa situação. Até vale mencionar aqui um artigo bem interessante de um psicólogo que trabalha com o terrorismo, que trabalha com essas questões, que é o Fatali Moghadam. O artigo se chama de Staircase to Terrorism, que seria a escadaria do terrorismo, no qual ele vai mostrando como nessas etapas de radicalização, o trabalho feito sobre os radicais é de suspender os mecanismos psicológicos que evitariam atos agressivos. Porque todos nós temos um limite nesse sentido. Todos nós, quando, sabe, temos certos preceitos que são inculcados socialmente, mas a gente tem um limite. A gente sabe que a gente não pode fazer certos tipos de atos. E no caso da radicalização é suspender isso. É falar, você não apenas pode fazer isso, como você deve fazer isso. É uma missão que você tem. Isso é bem retratado no filme. É de você ir gradualmente inculcando na mente da pessoa, desse militante radical, de que você deve fazer isso. Você deve cometer atos agressivos, porque assim você vai proteger o seu país. E esse é o mesmo mecanismo que opera dentro de religiões fundamentalistas, em alguns casos agressivas, dentro de grupos fundamentalistas islâmicos, dentro de grupos radicais de extrema direita. É o mesmo processo. São pessoas que são levadas à violência porque essa mensagem é transmitida o tempo todo e a única saída para um sistema opressor é a violência. E como a internet, por uma série de razões, e uma delas o próprio anonimato, propicia esse tipo de discurso agressivo sem nenhum tipo de consequência, então muita gente se sente legitimada a falar isso na internet. Foi o que a gente falou durante a campanha eleitoral do Bolsonaro o tempo todo, na verdade. Quando uma pessoa como ele vai lá publicamente e ataca as pessoas, né, verbalmente, insulta as pessoas ou estimula o ódio contra grupos, isso tem repercussão para muito mais longe do que ele. Isso estimula eleitores dele ou pessoas que simpatizam com ele a cometerem algum tipo de agressão no futuro. Não quer dizer que necessariamente isso vai acontecer, mas isso vai abrindo as comportas para um tipo de relação muito corrosiva e destrutiva. Então, para concluir esse vídeo aqui, o filme não me convenceu assim nesse sentido de achar que é um filme bom, de empolgar a pessoa. Não é, de fato não é. É um filme bem lento, na verdade, se arrasta mesmo, mas tem alguns pontos ali dentro que valem para reflexão. Embora o filme não seja inspirado em caso real, de certo modo reproduz uma linguagem que a gente vê na internet e certos procedimentos que são habituais hoje em dia e que vieram para ficar, na verdade. Eu acho que essa é a constatação mais triste de todas, é saber que esse tipo de procedimento, esse tipo de operações virtuais de destruição do outro, tanto de empresas, quanto de políticos, quanto de personalidades, isso veio para ficar e isso tornou uma indústria. E o mais preocupante de tudo, certamente, é esse ambiente virtual como um espaço de radicalização das pessoas, de jovens e de adultos. E isso acontece. Principalmente hoje em dia, o maior risco no Ocidente é de grupos extremistas de direita que têm essa linguagem nacionalista, que têm essa linguagem intolerante contra certos grupos, essa mentalidade de nós contra eles e que, de tempos em tempos, também cometem atos agressivos, violentos ou atos considerados de terrorismo. Bem, eu quero saber se vocês viram esse filme aqui, Rede do Ódio, né, em inglês chama Hater. O que você achou do filme, se você gostou ou não? Qual o elemento que você viu ali interessante que vale mencionar, chamou sua atenção e que você vê no mundo real também? Como eu disse, é importante fazer essa distinção. O filme é uma obra de ficção, não é um filme realista, não tem essa proposta, mas tem alguns elementos interessantes ali que nos vinculam ao mundo real de hoje, das redes sociais, como elas atuam
na política, na vida individual das pessoas e nas nossas relações virtuais. Me diga o que vocês pensam aí embaixo no comentário, deixe o joinha, assine o canal, se inscreva aqui, torne-se membro do canal, confira o meu livro Minha Especialidade é Matar, sobre o governo Bolsonaro, no qual a gente também fala um pouco sobre isso, né, sobre as redes sociais e como elas servem para esse propósito de corrosão da democracia e também das relações entre os indivíduos. Me diga o que vocês pensam aí e até mais. Tchau!